This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como uma nova tecnologia pode mudar a forma de se fazer guerra? Até que ponto vencer uma batalha pode representar vencer todo o conflito? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Batalha de Midway, um confronto entre os Estados Unidos e o Império do Japão que aconteceu no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Esse episódio está inserido dentro de uma série onde eu abordo algumas temáticas relativas à Segunda Guerra. Nesses episódios, eu estou entrando em detalhes mais específicos de eventos importantes do conflito. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é saber do que a gente está falando. Como eu falei, a Batalha de Midway aconteceu dentro da Segunda Guerra, mais especificamente no Oceano Pacífico. E o nome desse evento tão emblemático foi batizado dessa forma porque aconteceu em um lugar chamado Atoll Midway, ou apenas Ilhas Midway. Essas ilhas têm esse nome porque, em português, dá para traduzir Midway como meio do caminho. Então, estamos falando de ilhas que ficam no meio do caminho entre os Estados Unidos e a Ásia. As Ilhas Midway estavam sob a posse dos Estados Unidos desde o ano 1856, mas não era um lugar habitado por seres humanos. Se você olhar o mapa do oceano, você vai entender o motivo. São ilhas bem pequenas no meio do Oceano Pacífico, em um lugar que já é muito difícil de ter contato com o continente. Inclusive, isso pode nos levar a questionar por que existiu uma guerra ali entre os Estados Unidos e o Japão, em uma região que, é tão isolada assim e que aparentemente tinha apenas água. Para responder essa questão, temos que olhar com um pouco mais de atenção para os interesses dos Estados Unidos e do Japão nessa área do planeta durante a Segunda Guerra. É sempre bom lembrar que a entrada do Japão na guerra marcou o fim de um longo processo de modernização do país. Esse período de mudanças ficou conhecido como Era Meiji, sendo marcado por mudanças econômicas, sociais e políticas. Falando em política, a partir de então, os japoneses começaram a praticar uma forma de governo imperialista, que tentava conquistar territórios no continente asiático, exercendo ali a sua influência. Isso levou o Japão a iniciar uma série de conflitos, como por exemplo, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, entre 1894 e 1895, entre a China e o Japão. Mais tarde, a guerra contra a Rússia em 1904 e 1905, sem falar na participação da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914. Na Primeira Guerra, o Japão desenvolveu as suas políticas expansionistas. E aproveitando o foco dos alemães no fronte europeu, os japoneses se aliaram ao Reino Unido para se tornarem os novos proprietários dos territórios que antes pertenciam à Alemanha. Como ele se aliou aos vencedores da guerra, o Japão esperava ser tratado com igualdade em relação às outras potências internacionais. A Conferência de Paz de Paris, que aconteceu em 1919, reuniu os vencedores da Primeira Guerra, e o Japão tentou aproveitar a oportunidade para se colocar no mesmo patamar do Reino Unido, França e Estados Unidos.
Na prática, essa postura dos japoneses foi simplesmente ignorada pelas potências ocidentais, gerando uma reação negativa no Império Asiático. Essa rejeição foi um fator importante nos anos seguintes para uma mudança de posição japonesa de cooperação com o Ocidente para uma adoção de políticas mais nacionalistas. Essa mudança de postura foi concretizada com o fim da Aliança Anglo-Japonesa, que terminou em 1923. Com o crescimento de um nacionalismo radical, o Japão encontrou na Itália e na Alemanha aliados importantes na década de 30. Mesmo que para muitos de nós a Segunda Guerra Mundial tenha começado só em 1939, muitos historiadores chegam a dizer que a invasão do Japão ao território chinês da Manchúria, em 1931, pode sim ser considerado como um dos movimentos que iniciaram a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Ásia. Tanto essa invasão quanto a própria declaração de guerra à China em 1937 marcam a busca do Japão por controlar toda a Ásia e, consequentemente, todo o Oceano Pacífico. Porém, nesse mesmo oceano, um outro país estava estabelecendo as suas próprias bases navais e não demoraria para ambos entrarem em choque. E sim, eu estou falando dos Estados Unidos da América. No lado dos Estados Unidos, o interesse nessa parte do mundo já era bem conhecido. Na metade do século XIX, os estadunidenses já tinham relações comerciais e diplomáticas com várias nações da Ásia, principalmente a China. Um dos eventos que marcou essa relação foi o fim da Guerra do Ópio na China, em 1860, garantindo que os Estados Unidos seria um dos países a ter caminho aberto para comercializar nos portos chineses. Olha só como a data do controle dos Estados Unidos sobre as Ilhas Midway bate certinho com a permissão de comercializar com a China. Bom, as Ilhas Midway não foram as únicas ilhas no Oceano Pacífico que entraram no radar dos Estados Unidos para facilitar esse caminho aberto à Ásia. Da mesma forma que falamos em um imperialismo japonês, podemos falar também do imperialismo estadunidense nascendo, principalmente ao conquistarem nos anos 1850 as ilhas de Jarvis e Kingman Reef. Mesmo que esses não sejam territórios conhecidos para nós, para a estratégia imperialista dos norte-americanos, esses territórios eram de grande importância, principalmente para a construção de bases navais que poderiam servir como grandes armazéns até a chegada na China e vice-versa. Depois dessas ilhas, em 1898, as Filipinas se tornaram uma posse dos Estados Unidos. E esse território é importante por estar muito próximo da China, mas também do Japão. Ou seja, a segunda metade do século XIX foi marcada pelo crescimento de dois governos imperialistas, que uma hora ou outra iriam se encontrar. E quando isso aconteceu, o palco foi a Segunda Guerra Mundial. Ever met a foundation that does it all? Say hi to NARS Light Reflecting Foundation. Makeup meets skincare in a bottle. It evens skin tone, blurs imperfections, and has a natural radiant finish. Plus, it's formulated with skincare ingredients to help strengthen your skin's barrier. With a newly expanded shade range of over 40 radiant shades to choose from and buildable all-day wear. NARS Light Reflecting Foundation. Find your perfect match. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. Um dos pontos mais importantes dessa conquista dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, sem dúvidas, foi o controle do Havaí, em 1893. Além de servir como um posto comercial, as ilhas conquistadas pelos Estados Unidos serviam também como proteção a inimigos. Quem explica isso melhor é a historiadora Mariane Junqueira, abre aspas.
Com tais aquisições, o país pôde controlar a frota mercante e estabelecer bases militares na Ásia e em várias ilhas do Pacífico. Eles organizaram, assim, um colar de bases militares ou estações navais, que se arrastavam do Caribe até as portas da China. Fecha aspas. Essa citação é importante porque nos mostra que os Estados Unidos entraram no século XX preparados para os conflitos que aconteceriam em seguida. Nesse contexto que estamos construindo, sem dúvidas esse embate aconteceria com o Japão, uma vez que os dois imperialistas estavam disputando a mesma área de influência. Porém, esse conflito armado não veio em um primeiro momento, pelo menos não entre esses dois países de forma direta. Durante a década de 30, a sociedade japonesa adotou uma postura agressiva, chamada de Ofensiva Sul, que argumentava que o Japão não deveria permitir a influência das potências ocidentais em territórios colonizados na Ásia. Sem dúvidas, isso contribuiu para a escalada das tensões na região. Em 1937, o Japão já havia conquistado o controle da Manchúria, na China, e estava pronto para realizar mais avanços no país. O conflito começou com o chamado Incidente da Ponte Marco Polo, no dia 7 de julho de 1937, e desencadeou uma guerra entre chineses e japoneses. Tanto os nacionalistas quanto os comunistas chineses suspenderam a sua guerra civil para formarem uma aliança temporária contra o Japão, enquanto a União Soviética rapidamente apoiou a China fornecendo material militar. Em agosto de 1937, o líder nacionalista chinês Chiang Kai-shek enviou as suas melhores tropas para enfrentar mais ou menos 300 mil soldados japoneses na conhecida Batalha de Xangai, que durou 3 meses e terminou com a queda da cidade para os japoneses. O Japão continuou avançando e capturou a cidade de Nanquim em dezembro de 1937, onde inclusive ocorreu um massacre terrível. Apesar das vitórias japonesas, a comunidade internacional passou a condenar as ações do Japão na Ásia. E quando me refiro à comunidade internacional, eu estou querendo dizer basicamente os Estados Unidos. De qualquer forma, os historiadores explicam que essas ações do Japão no Oriente já podem ser consideradas como pertencentes à Segunda Guerra, que alcançaria uma escala de fato global em 1939. Com críticas dos Estados Unidos ou não, os japoneses continuaram as suas políticas imperialistas e, em 1939, tentaram invadir o território soviético, mas foram derrotados. Em 1940, o Japão bloqueou a estrada que a China usava para se conectar com outros países, impedindo o acesso até a Indochina, onde atualmente fica o Vietnã, Laos e Camboja, que naquela época era controlada pelos franceses. A essa altura, o Japão já tinha percebido a importância de regiões estratégicas como a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que incluía a Indochina, Malásia e as Filipinas. Eles começaram a juntar tropas e equipamentos em lugares como Hainan, Taiwan e Haiphong. E alguns militares japoneses diziam que a guerra contra o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, era algo inevitável, pois os Estados Unidos controlavam regiões no Oceano Pacífico, como era o caso do Havaí. Percebendo a expansão do Japão nessa região, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália cortaram o fornecimento de petróleo para os japoneses. Além disso, esses países iniciaram um embargo comercial, parando de vender ferro e aço para o Japão. Isso levou os japoneses a planejar ataques militares contra essas nações em 1941, para resolver a crise econômica. Esse ponto é interessante, porque mesmo estando em lados opostos na guerra, os Estados Unidos eram os maiores fornecedores de petróleo para o Japão. Praticamente 80% de todo o petróleo que o Japão tinha acesso vinha dos Estados Unidos. A postura neutra durante os anos anteriores à guerra permitiu que os estadunidenses lucrassem bastante com essas relações. Porém, conforme o Japão aumentava a sua violência em suas ações, principalmente na China, mais os Estados Unidos emitiam sinais de protestos, e que essa postura poderia prejudicar as relações entre os dois países.
Em Washington, os políticos ficaram preocupados em proibir a venda de petróleo aos japoneses, pois temiam uma retaliação, e o que o presidente Franklin Delano Roosevelt decidiu fazer foi reforçar as suas bases militares no Oceano Pacífico, principalmente a do Havaí. Até que em julho de 1941, o governo dos Estados Unidos aprovou uma medida que interrompia toda a venda de petróleo para o Japão. Esse foi um grande baque para as Forças Armadas japonesas, pois com essa medida colocada em prática, eles ficariam sem combustível. Por conta dessa decisão, o Japão decidiu então tomar a Indonésia, que era rica em petróleo, e na época pertencia aos Países Baixos, aliada dos Estados Unidos. Fazer isso foi praticamente uma declaração de guerra. O Japão tomou a dianteira nesse processo e no dia 7 de dezembro de 1941 bombardeou a base estadunidense de Pearl Harbor, colocando os Estados Unidos na guerra e abrindo o chamado Fronte do Pacífico. A partir desse momento, os Estados Unidos sabiam que precisavam responder à altura e por isso organizaram uma operação chamada Ataque de Doolittle, em abril de 1942. Nesse ataque, aviões dos Estados Unidos lançaram bombas em Tóquio. Mesmo tendo causado danos mínimos, isso serviu para elevar a moral dos Estados Unidos e abalar o psicológico dos japoneses ao mostrar a sua vulnerabilidade, depois de um longo período de tantas vitórias. No mês de maio, aconteceu a Batalha do Mar de Coral, sendo o primeiro confronto naval entre os Estados Unidos e o Japão. Após essa batalha, o Japão percebeu que a única chance que eles teriam de controlar a Ásia seria destruindo completamente as frotas dos Estados Unidos. Nesse sentido, o almirante japonês Isoroku Yamamoto traçou uma estratégia para levar os navios dos Estados Unidos para uma batalha no atol de Midway. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a Batalha de Midway e como que aconteceu esse confronto entre as forças japonesas e estadunidenses. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre códigos, embarcações, filmes, glória e espionagem. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio tem apoio da Insider. A Insider é uma marca de roupas essenciais, que são feitas com tecnologia para durar muito tempo. E eu mesmo tô usando agora a Tech T-Shirt, que veste muito bem, se adapta ao corpo e é muito confortável, é bem maciazinha. Fora que, pro pessoal que tem problema com cheiro, ela é perfeita, porque tem uma tecnologia anti-odor. Além disso, ela não desbota e não precisa passar. Pra quem é da correria que nem eu, isso é bom demais. Eu já uso Insider tem um tempinho. Eu ganhei de presente do Sacani, um beijo pra ele inclusive, quando eu fui no podcast dele, e desde então eu não deixo de usar. E para começar bem essa parceria do História em Meia Hora com a Insider, a gente tem um cupom de 15%, é o Meia Hora 15. É o número 15, tá? Meia Hora 15. Esse cupom é válido só para março, hein? Então aproveita o cupom agora e já separa aí a tua roupa tecnológica. Clica aí no link da descrição do episódio ou acesse insiderstore.com.br/História em Meia Hora. Obrigado, Insider, por patrocinar a História em Meia Hora e ajudar meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. A ilha de Midway precisa de água potável. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas pelo general oficial de inteligência dos Estados Unidos, Wilfred Holmes, que enviou uma mensagem de rádio para desvendar uma questão envolvendo espionagem contra os japoneses. Para entender melhor o contexto em que essa frase foi usada, precisaremos olhar para o plano que o Japão organizou para tentar derrotar os Estados Unidos. Como eu disse, o plano japonês era atrair os porta-aviões dos Estados Unidos que resistiram ao ataque de Pearl Harbor para montar uma armadilha e afundá-los. A ideia era ocupar a ilha de Midway e em seguida ampliar o perímetro defensivo do Japão no Pacífico, afastando completamente os Estados Unidos daquela área. A ocupação de Midway não tinha como objetivo conquistar territorialmente os Estados Unidos, mas apenas expulsá-los da região. Os japoneses também esperavam que, com uma nova derrota, os Estados Unidos fossem forçados a negociar a paz em condições favoráveis ao Japão. A primeira preocupação estratégica do almirante Isoroku Yamamoto
era em relação aos porta-aviões dos Estados Unidos, que receberam um pequeno reforço depois daquele ataque a Tóquio. O plano de batalha do almirante era complexo. Afinal, estamos falando de uma operação que consistia em tentar atrair o seu inimigo para um lugar específico. Além disso, o japonês precisava confiar nas informações de sua inteligência, que afirmava que os porta-aviões USS Enterprise e o USS Hornet eram os únicos disponíveis no momento na frota dos Estados Unidos do Pacífico. Os outros porta-aviões teriam sido destruídos na Batalha do Mar de Coral um mês antes. O almirante se agarrava ainda em uma crença de que os soldados dos Estados Unidos estariam desmoralizados e desmotivados pelo que aconteceu em Pearl Harbor. Yamamoto sentia que a frustração poderia ser fundamental para levar os Estados Unidos a cair em uma armadilha. Para que a emboscada surtisse efeito, ele dispersaria suas forças de maneira que os porta-aviões não pudessem ser vistos até antes da batalha. No plano, estava tudo certo, só que na prática as coisas não aconteceram conforme esperado. No lado dos Estados Unidos, o serviço de inteligência havia conseguido interceptar as comunicações japonesas. Em um primeiro momento, a dificuldade estava no fato da comunicação estar toda cifrada com códigos. Porém, depois de um tempo, o serviço de inteligência liderado pelo britânico Wilfred Holmes, aquele que eu citei no começo do bloco, conseguiu decodificar quase todos os códigos, menos um que os japoneses usavam com as letras AF, para se referir a um local específico. O serviço de inteligência concluiu que AF seria o local onde o tal ataque surpresa aconteceria. Então, se desvendassem o que seria esse código, eles poderiam se antecipar ao ataque japonês. Holmes suspeitava que as letras AF faziam referência a Midway. Então, ele decidiu fazer um teste. Sabendo que os japoneses estavam ouvindo as suas comunicações, ele enviou a seguinte mensagem: "A ilha de Midway precisa de água potável." Horas depois, o serviço de escuta dos Estados Unidos decodificou a comunicação japonesa ao quartel-general em Tóquio, e a mensagem que os japoneses mandaram foi: "Falta água potável no ponto AF." Ou seja, AF era mesmo Midway. Nesse momento, o plano de ataque surpresa acabou de ir por água abaixo. Esse tipo de interceptação e o uso de inteligência é muito comum de vermos em filmes que retratam essas batalhas. Inclusive, a Batalha de Midway se tornou um dos assuntos favoritos de Hollywood, e recentemente saiu um filme sobre essa batalha. Eu vou fazer uma análise do que é e o que não é acurado historicamente nesse filme, mas eu vou fazer isso para os apoiadores, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, uma vez que os japoneses não sabiam que o plano havia sido descoberto, a vantagem agora estava com os Estados Unidos, que pôde se preparar e se antecipar aos movimentos do inimigo. Só que essa batalha em Midway tinha uma particularidade. Esse foi um dos primeiros momentos em que dois países iriam se enfrentar sem ter a visão completa do oponente. Molecada, nessa batalha, os porta-aviões ficariam posicionados em uma distância de aproximadamente 280 quilômetros um do outro. Isso quer dizer que os porta-aviões de cada país teriam que procurar a base inimiga para fazer o ataque. Com a informação de que os japoneses preparavam uma armadilha em Midway, os Estados Unidos se posicionaram na ilha chegando antes que os japoneses. Ao seu dispor, o almirante Ray Spruance tinha 3 porta-aviões, 8 cruzadores, 15 destroyers, 350 aviões e 16 submarinos. No lado japonês, quem comandaria as ações de ataque seria o almirante Chuichi Nagumo, que possuía 4 porta-aviões, 2 encouraçados, 14 destroyers e 270 aviões. Os números estavam claramente ao lado dos Estados Unidos. A Batalha de Midway começou com o almirante japonês Nagumo lançando seu ataque inicial às 4h30 da manhã do dia 4 de junho de 1942, num total de 108 aeronaves contra a pequena ilha. Ao mesmo tempo, lançou 6 aviões de reconhecimento para procurar a esquadra inimiga, além de caças para patrulhar o espaço aéreo em volta da frota.
As missões de reconhecimento japonesas eram muito limitadas, com poucas aeronaves cobrindo uma área tão grande. Por volta das 6h20 da manhã, os aviões de Nagumo começaram um bombardeio de Midway, causando grandes danos às instalações militares na ilha. Voando em aviões mais antigos, alguns pilotos da Marinha estadunidense defenderam a ilha, mas tiveram muitas baixas. Por outro lado, a artilharia antiaérea estava com a pontaria certeira e derrubou vários aviões japoneses. Os aviões de reconhecimento do Japão, enviados para avaliar o estado das defesas de Midway após o ataque, transmitiram uma mensagem ao almirante Nagumo, avisando que uma outra missão de bombardeio seria necessária para neutralizar os estadunidenses antes que as tropas pudessem desembarcar no dia 7, como era o planejamento inicial. Por mais que os Estados Unidos tenha perdido algumas pessoas em Midway naquele dia, o fato de saberem que aconteceria uma emboscada ali permitiu que a minoria das estruturas fossem atingidas. Uma outra vantagem dos Estados Unidos nessa batalha foi que um avião chamado Catalina conseguiu avistar onde era a base dos japoneses, ou seja, agora eles tinham as coordenadas de onde os inimigos estavam. No lado do Japão, o que eles tinham eram apenas as bases na ilha, mas ainda não tinham encontrado os encouraçados e os porta-aviões dos Estados Unidos. Após esse primeiro ataque, foi a vez dos Estados Unidos contra-atacarem. Uma característica desse tipo de guerra feita nos oceanos é que os aviões precisam voltar para suas bases para renovarem os combustíveis e os seus armamentos. Enquanto os japoneses voltavam para se armar, os Estados Unidos enviaram uma artilharia com mais de 100 aviões, causando um estrago muito grande na frota japonesa. Às 9h20 da manhã, uma equipe de torpedeiros dos Estados Unidos conseguiu chegar na área do Japão e impedir com que aviões japoneses fossem lançados para novas batalhas. Esse grupo estava em uma missão muito arriscada, uma vez que estavam ali sem uma escolta de segurança. Mas o que os aviadores americanos fizeram foi digno de ser reconhecido como heroísmo pelos membros dos Estados Unidos. O Esquadrão Torpedo 8 não só impediu o lançamento dos aviões inimigos, como às 10h22 da manhã, conseguiu bombardear os primeiros porta-aviões japoneses. Em um intervalo de apenas 6 minutos, as bombas atingiram 3 dos 4 porta-aviões japoneses. O porta-aviões do Japão que restava era o Hiryu, e até aquele momento não havia sido encontrado pelos pilotos dos Estados Unidos. Aproveitando esse momento de neutralidade, o almirante Nagumo autorizou um ataque que destruiu um porta-aviões dos Estados Unidos. Só que não demorou muito tempo para que o Hiryu fosse encontrado e atacado, sendo completamente destruído no dia seguinte. Após esse ataque bem-sucedido, os militares dos Estados Unidos decidiram que era hora de proteger a base de Midway e fizeram um pequeno recuo. Nessa noite, os japoneses até ensaiaram um ataque à base dos Estados Unidos, porém, por conta das condições de navegação, eles não conseguiram encontrar os navios norte-americanos. Em 3 dias de batalha, a vitória da Batalha de Midway foi dos Estados Unidos, que conseguiram um feito inédito até aquele momento: vencer as tropas japonesas. O saldo final deixou claro o tamanho da vitória. Enquanto apenas um porta-aviões dos Estados Unidos foi afundado, os japoneses perderam 4. Enquanto 150 aviões dos Estados Unidos foram derrubados, o Japão perdeu 248. E a principal diferença está no número de mortes totais. No lado dos Estados Unidos, 307 homens foram mortos, enquanto os japoneses perderam 3.057 e ainda 37 foram capturados pelos seus inimigos. Muitos historiadores interpretam que a Batalha de Midway marcou um ponto de ruptura na vitória dos japoneses, e dali em diante o Império só se enfraqueceu. Na chamada Guerra do Pacífico, a derrota em Midway também representou um enfraquecimento das outras posições e uma impossibilidade de manter o avanço imperialista na Ásia. Não seria um exagero dizer que, a partir daquele momento, o Japão selou seu destino final na Segunda Guerra Mundial, ao ser derrotado pelos Estados Unidos na Batalha de Midway. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast que você pode procurar aí no feed, tá aqui no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro se chama Pearl Harbor, o segundo se chama Guerra do Pacífico e o terceiro se chama Japão depois da Segunda Guerra.
E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho pra você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá. Quando falamos na Batalha de Midway, que aconteceu entre os dias 4 e 7 de junho de 1942, estamos analisando um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial no Oceano Pacífico, entre as forças navais dos Estados Unidos e o Império Japonês. As origens desse conflito têm relação com a estratégia japonesa de expandir o seu domínio no Pacífico, por meio de ocupação de ilhas, visando enfraquecer a capacidade de atuação dos Estados Unidos. Tanto que o ataque a Pearl Harbor acontece justamente nesse contexto. A batalha começou quando os serviços de inteligência dos Estados Unidos decifraram mensagens japonesas, permitindo que os americanos se preparassem para evitar uma emboscada da frota do Japão. As forças dos Estados Unidos surpreenderam os japoneses, causando danos à frota inimiga. Os japoneses perderam 4 porta-aviões, enquanto os americanos perderam apenas 1. Com a vitória dos Estados Unidos nesse conflito, temos uma mudança no cenário da guerra, uma vez que foi a primeira derrota do Japão em muito tempo. A Batalha de Midway marcou o declínio da supremacia japonesa, enquanto fortaleceu a determinação e confiança das Forças Armadas dos Estados Unidos, abrindo caminho para outras vitórias importantes, como a de Stalingrado, o dia D e a Batalha de Berlim, que colocou praticamente um ponto final na Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!